E de toda essa confusão, tudo que tá rolando, não tem os cacos pra dar sentido em algumas coisas. De Romário a Scolari, o exemplo do coletivo na política. Sabe que é Romário, né? O jogador de futebol, todo mundo sabe, o 11. E o Scolari é o Filipão. Aí vocês perguntam, o que é que tem a ver o Filipão e o Romário com o Brasil, com a política, com esquerda e direita? Bom, eu resolvi falar de futebol porque futebol todo mundo entende. Mulher, homem, menino, periquito, todo brasileiro entende minimamente de futebol. E eu escrevi um texto. Eu quero compartilhar com vocês e fazer uma análise além do que eu escrevi. Toda ação política relevante é, em essência, coletiva. Há uma tendência pública, compreensível, mas enganosa, de atribuir às soluções políticas a figura de um bom ou inteligente líder. O que o pessoal faz? Elegemos Bolsonaro, agora vai! Só que essa narrativa simplifica demais um processo que, na prática, depende de instituições, de mecanismos de apoio e de um conjunto organizado de atores. Primeiro ponto. Decisões executivas, o presidente da República, botei o presidente. Cara, elas não são finais por si mesmas. Um presidente ou um primeiro-ministro pode definir diretrizes, pode sancionar leis, adotar políticas públicas, mas a implementação e a continuidade dessas medidas depende de uma rede mais ampla. Vereadores, deputados, ministros, servidores de carreira, juristas, burocratas, articuladores regionais e as regras institucionais que regem cada poder. Um exemplo, a questão de arma. Bolsonaro fez o que pôde através de portaria, decreto para flexibilizar. Lula foi lá e passou o facão. Para ser algo mais duradouro, tem que transformar um processo legislativo, um projeto de lei, você colocar, né, mais um artigo lá na Constituição. Mas Bolsonaro não faz isso sozinho. Mas cadê? As pessoas não se politizam para entender como as coisas funcionam. Não é vocês, óbvio. Enfim, sem uma base legislativa, uma política pode ser derrubada por uma maioria diversa. Sem quadros técnicos alinhados, a implementação se esvazia. E não só a implementação de uma política pública, a implementação de uma ideia simples, gente, como baixar o preço da gasolina. Vocês acompanharam o dossiê de domingo. Você vê, cara, é baixar. Não é que você não tem nem a esquerda jogando contra. Era a turma do Guedes que não queria lá o Castelo Branco. Aí Bolsonaro falou e demitiu. Você não tem, o quadro técnico não é alinhado. Sem coalizões, o prazo de vida de uma medida costuma ser curto, facilmente revertido por governos subsequentes. Vocês viram isso na prática, tudo que o Lula desmontou. Segundo ponto, grupos organizados agregam capacidades complementares. A formulação de uma política requer especialistas. A sua defesa pública requer comunicadores. Sua proteção jurídica exige operadores do direito. A sua aplicação exige gestores e servidores. Ter números em parlamento é útil. Ter coesão entre esses números é decisivo. Um bloco pequeno, disciplinado e articulado, frequentemente consegue mais do que uma maioria fragmentada que age por interesses diversos. Que é um exemplo, o PT. O PT. O PT não é o bloco majoritário. O bloco majoritário sempre foi o centrão. Mas olha como a esquerda, aí você bota o PT, pessoal, consegue avançar com agendas. Porque, ó, joga junto, tem hierarquia. O Soros manda o dinheiro e todo mundo obedece. O PT nunca foi majoritário. Me aponte um período da história brasileira que o PT e a esquerda foram majoritários na política brasileira. Nunca. E avançou com muita coisa. O Grupo Unido. Terceiro ponto, temporalidade e resiliência. O Cláudio falava, vence quem durar mais. Uma ação política duradoura precisa sobreviver a crises e trocas de governo. Isso requer não apenas líderes carismáticos, mas a consolidação de normas, redes de confiança e práticas institucionais. Quando a coesão é frágil, decisões emblemáticas tornam-se vulneráveis a reinterpretações, contestações jurídicas e reversões administrativas. Eu nem vou trazer para o complexo da política de lei. Bolsonaro fala, o meu candidato é isso. Aí vem lá, não, Bolsonaro, na verdade, mandou lá o Carlos, porque o Carlos queria... Já reinterpretou o que eu já disse, né, campanholo? Reduzir política à eleição de uma pessoa, né? É confundir símbolo com mecanismo. É confundir o ser humano com o sistema. A eficácia política real depende menos do brilho individual e mais da capacidade de construir e manter um aparato coletivo, um conjunto de papéis, rotinas, lealdades que permitam transformar a intenção em resultado sustentável. Se a política é um jogo de grupo, talvez futebol seja a metáfora mais acessível. E aqui começa a minha análise futebolística. Ambos envolvem estratégias, posições distintas e a necessidade de que cada integrante compreenda o objetivo comum. Nenhum time vence porque todos fazem a mesma coisa. Vence porque cada um entende o seu papel e respeita a estrutura de comando. O Filipão, técnico do Penta. Vence porque cada um entende o seu papel e respeita a estrutura de comando. O Filipão, técnico do Penta. No time de futebol, há posições que permanecem quase imóveis, cuja importância é absoluta. E aí veja minhas analogias futebolísticas. O goleiro, por exemplo, raramente aparece nas manchetes, mas é quem sustenta o time em momentos críticos. No campo, esse papel é ocupado por figuras experientes, pessoas que talvez não se destaquem em redes sociais ou na mídia, mas que dominam a engrenagem interna, entendem as regras, os bastidores e sabem intervir quando o grupo está sob ataque. São os que seguram a bola quando há risco de colapso institucional ou crise de imagem. É o último homem, segura a bola. Já o zagueiro, que também está na defesa, simboliza aquele que atua na defesa mesmo, né? Ou seja, parlamentares, juristas, comunicadores, que impedem que as investidas externas se transformem em dano irreversível. Ou seja, combate as narrativas diárias, faz uma coisa, faz outra. Aí vem um processo que eu tô, opa, vamos desarmar esse processo. Vai lá os juristas. O bom zagueiro não brilha, mas ele evita a derrota.
é o responsável por bloquear ataques de adversários políticos, enfrentar narrativas hostis, conter movimentos internos de dispersão. Na política, essa função exige disciplina, frieza, resistência, não apenas bravura, não é só lavar a alma. Acho que eu sou um bom zagueiro, viu? Mas também jogo outras posições. Eu jogo de tudo, rapaz. Eu tô me achando, viu? No meio de campo estão os articuladores, pensadores, técnicos, líderes setoriais, formuladores. São aqueles que traduzem princípios em propostas concretas e operacionais. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Da turma aí, pro Tobias Panqueca ficar com raiva. O político que veio da educação, por exemplo, ele sabe transformar experiência em políticas públicas nessa área. O Polon, um jurista, veio da segurança pública, cara, ele consegue também fazer esse paralelo. O meio campo é o elo entre estratégia e execução, entre o técnico e o ataque. Sem eles, o time até pode ter boas ideias, mas falta direção, coerência, ritmo de jogo. Aí vem os atacantes, aqueles com habilidade de mobilizar, de comunicar, de converter em intenção, em energia social. O Jair, quanto político, é um baita de um atacante. São os que falam com o público, convocam ações, inspiram engajamento. Aqui o Jair é o Pelé. Seu papel é transformar o trabalho invisível do meio de campo em resultado visível, é marcar o gol. Que aqui significa aprovar uma política, influenciar a opinião pública, conquistar espaço institucional. E por fim é o técnico, que agora é o Jair fora do jogo. Assim, não é fora da presidência da República, né? Ele define o plano de jogo, distribui funções, decide prioridades. No caso brasileiro, é comum associar essa figura dentro de cada campo político a uma liderança carismática. Lula à esquerda, Bolsonaro à direita, ambos concentram em si a simbologia do comando. A diferença está como o time reage. A política bem-sucedida é, portanto, menos sobre genialidade individual e mais sobre coordenação. Um time pode ter atacantes brilhantes e ainda assim fracassar se o goleiro e a zaga estiverem desalinhados. Na arena política, a vitória não pertence ao mais talentoso, mas ao grupo que melhor compreende sua função e joga em sincronia. A eficácia de um grupo político não depende apenas do talento, né, mas da capacidade de coordenar. É nesse ponto que você vê o contraste entre a esquerda e a direita. O time da esquerda demonstra disciplina e respeito à hierarquia. Os membros sabem ouvir o Lula, sabem alinhar suas ações com um plano estratégico. Cada posição é ocupada por alguém que compreende seu papel, mesmo que não sejam os mais criativos, cumpre funções essenciais e mantém o grupo unido. Assim, além disso, e aqui acho que vocês vão concordar, né, o time do PT conta com apoiadores institucionais, né? Tem o VAR, tem o juiz, tem o narrador ao seu lado, que reforça a estabilidade e execução de suas estratégias. Já no time da direita, apesar de contar com líderes carismáticos, capacidade de mobilizar multidões, há dispersão e falta de lealdade em setores importantes. Muitos integrantes eleitos em méritos de Bolsonaro não seguem a disciplina do grupo, priorizam projetos pessoais, né? Os vereadores, eles estão priorizando, ignoram a hierarquia. Essa desorganização fragiliza o grupo, reduz a eficácia de decisões estratégicas e limita a capacidade de transformar apoio popular em conquistas concretas. A analogia esportiva ajuda a compreender a dimensão desse desafio. Na seleção de 94, vocês viram o Tetra, naquele chute do Baggio pra fora, isolou, e o Gavão gritando é Tetra. Enfim, Romário destacou como talento individual. Basicamente ganhou a Copa sozinho. Não foi assim, né? Obviamente teve o Bebeto, teve o Branco. Em 2002, porém, mesmo Romário sendo Romário, Filipinho não chamou o Romário, pô. Na época, vocês lembram da gritaria? Romário! Não vou chamar o Romário, não. Não chamou o Romário. Não chamaram, e famaram que o Filipão era louco. E aí ganhou o Penta. E não chamou por falta de habilidade. Romário tá jogando muita bola. Mas porque o Romário não tinha espírito de equipe necessário e não seguia as ordens do técnico. Como é que foi conhecido o Penta, né? A família Scolari. Era uma família. Não tinha briga. Tem um vídeo do Cafu que falou, rapaz, a gente sabia que tinha vencer. Porque o time todo jogava na direção só. Bota a bola no Ronaldo e no Rivaldo. Que eles vão marcar, velho. Se não for o Ronaldo do dia, vai ser o Rivaldo. O Rivaldo vai bater o Ronaldinho Gaúcho. Então, Denilson. Não faltava gente. Mas a prioridade, joga lá. Ronaldo e Rivaldo. Deixa que eles marcam. Enfim, o resultado foi um time coeso, em que cada jogador compreendia seu papel. Todos colaboravam para o objetivo coletivo. A vitória veio do esforço conjunto, não do brilho isolado de um craque. Na política, o paralelo é claro. Talentos individuais podem ser impressionantes, mas sem disciplina e espírito coletivo, a capacidade de gerar resultados efetivos é limitada. O líder pode mobilizar e inspirar, mas se o grupo não estiver disposto a jogar junto, a vitória estratégica não se concretiza. Quando o técnico não está presente, quem representa sua vontade dentro do grupo são as lideranças mais próximas, né? A comissão técnica do time. Acho que aí no contexto político, né? Você tem figuras experientes, próximas do líder, como familiares, né? O Eduardo, o Carlos, Flávio, assessores de confiança. Apesar da experiência e do conhecimento acumulado, essas pessoas frequentemente não recebem atenção ou respeito, né? Vocês estão vendo agora, nesse brilhante episódio aí que a campanha está protagonizando. De forma paralela, a militância funciona como uma torcida organizada. Seu papel é apoiar, reforçar estratégias e pressionar por disciplina interna. Quando militantes lembram os integrantes do grupo de suas responsabilidades ou apontam atitudes que prejudicam a coletividade, aí surgem as vozes que clamam, não era de críticas, era de união da direita, resolvam no privado, né? E esse discurso de união, no entanto, muitas vezes é uma armadilha estratégica. A ideia de unir a direita é frequentemente invocada por quem cometeu erros, por quem agiu por interesses pessoais, ou por quem quebrou a disciplina do grupo. E eles fazem isso do que? Na tentativa de desviar críticas e evitar a responsabilização. Em vez de fortalecer o coletivo, a união artificial tende a diluir a autoridade do líder. Bolsonaro tá vendo o que o Carlos pediu.
E eles fazem isso do que? Na tentativa de desviar críticas e evitar a responsabilização. Em vez de fortalecer o coletivo, a união artificial tende a diluir a autoridade do líder. Bolsonaro tá vendo o que o Carlos pediu. Confundir prioridades e proteger maus hábitos. A realidade é que a direita, assim como qualquer grupo político que queira ser eficaz, não precisa de união superficial, mas coesão verdadeira. Pessoas que estejam dispostas a seguir hierarquia, agir em conjunto, colocar os objetivos do grupo acima dos interesses individuais. Quem não compartilha dessa disposição pode seguir outro caminho, cara, sem comprometer o esforço coletivo. Além disso, é insuficientemente simples ser antipetista ou se opor a um adversário. O grupo precisa de um alinhamento mais profundo. Cara, não é ser contra o Zidane. Ah, eu não gosto do Real Madrid. Não, bicho. Tem que ter uma estratégia pra marcar o quê? 4-4-2, 3-5-2? Como é que vai ser o meio de campo aqui? Como é que vai ser a divisão? Quem vai fazer o quê? Quem vai marcar quem? Vai marcar como? Pera aí. Não é só marcar o Zidane. Não tem o restante do time, não. É só marcar o Lula. E aí o Dom Pedro III vai fazer o quê? Vai jogar solto? Os irmãos Batista vai jogar solto? Não é só o Lula. Não é só o Lula. O grupo precisa de uma linha mais profunda, ou seja, uma postura antissistema com compromisso real de atuar de forma coordenada. Sem esse entendimento, mesmo indivíduos com grande visibilidade ou talento não conseguem transformar apoio em resultados concretos. O ponto central é que coesão, disciplina e alinhamento estratégico são mais importantes do que quantidade de membros ou popularidade isolada. O grupo que compreende isso e que internaliza essa lógica aumenta significativamente as suas chances de êxito, independentemente da força aparente de seus adversários ou do brilho individual de seus integrantes. A análise até aqui revela um padrão claro. A política, assim como o jogo coletivo, não é resolvida por talentos individuais isolados. Ela depende de grupos estruturados, com funções claras, disciplina interna, alinhamento estratégico. Eleger um líder carismático ou popular é apenas o início. A implementação de políticas e construção do poder depende de um conjunto de atores que compreendam seu papel, respeitem a hierarquia e atuem em sincronia. As pessoas com a capacidade de interpretação de texto melhor é a lógica. Até acho que assim, pô, um parágrafo como esse, né? Um resumo aqui, você ainda tem coisa mais pra frente. É porque quando eu tava vendo isso, eu tava pensando, cara, do jeito que é o brasileiro, se eu não for fazendo uma repescagem ao longo do caminho pra ideia não se perder, o cara vai chegar no final e vai falar, mas e o Lula, hein? Mas e o frouxo que apoiou o Alcolumbre? Sabe aqueles papos de maluco? Aí tu sabe como é o brasileiro, né? Tu tem que desenhar a explicação, depois explicar o desenho e desenhar a explicação do desenho da explicação. O futebol ilustra essa lógica de maneira intuitiva. Goleiros experientes, zagueiros defensivos, articuladores do meio de campo, atacantes mobilizadores e o técnico da direção formam um sistema interdependente. O indivíduo brilhante não compensa a desordem coletiva. A lição da Copa de 2002, a decisão de não convocar Romário por falta de espírito de equipe, reforça que disciplina e espírito coletivo são mais decisivos que talento isolado. No contexto político, isso se traduz em grupos coesos que sabem agir em comunidade. Lideranças próximos ao núcleo central devem ser respeitadas. A militância precisa compreender seu papel. Os interesses individuais devem ceder à estratégia comum. A falsa ideia de unir a direita de forma superficial é prejudicial. Ela protege erros e dispersa recursos, enquanto a verdadeira coesão exige compromisso, disciplina e respeito à hierarquia. Portanto, o aprendizado é direto. Mais do que números, mais do que popularidade, o que garante resultados é coesão. Somente assim políticas e agendas podem ser efetivamente implementadas. Enfim, e a capacidade de transformar a intenção em resultados se torna uma realidade concreta. Dá pra comentar uns besteirinhas, mas o vídeo vai atrasar. Eu postei isso daqui porque eu tinha visto a postagem do Mafinha. Achei que foi meio dura demais. Eu vi a da Sarita, falei gostei da Sarita, mas ainda tá sendo a da Sarita eu entendi, mas eu senti que tava ainda muito aberta e faltava uma pontuação maior. E eu também vi esse daqui do Tom, eu falei, pô, eu sinto que ele realmente se inspirou em algumas coisas que eu falo em vídeo, que depois foi outra postagem. Você vê, quando eu juntei essas postas, eu falei, cara, vou escrever um texto sobre isso. Porque o Tom escreveu o seguinte, né? Até as eleições do ano passado, eu achava que um brigão gostava de dividir a direita. Como falar a maioria dos despolitizados da direita com esse povo bobo aí do antipetismo histérico. Felizmente, hoje eu percebo que as brigas que ele compra com os deputex e influenciadores fazem total sentido agora após a prisão do Jair. Desde o Centrão até os deputados bolsonaristas, né? A maioria não vale nada. É impressionante como ingratidão e burrice coletiva se sobressai sempre. Ademais, a esquerda vence não porque tem união. Eles brigam até se matarem, né? Mas porque tem um plano. Sabem obedecer à hierarquia da liderança. Olha o Boulos, aí de exemplo, né? O soldado que sacrifica o mandato de deputado pelo projeto maléfico da esquerda. Tirando Eduardo Bolsonaro, né? Quem que se sacrifica realmente pelo país? Ninguém, bicho. E ainda querem usar o método Deltan, né? Pra tirar o Bozo sem perder os votos dos eleitores dele. Só não enxerga isso quem não quer. Vocês são imundos. Aí eu fui ler essa postagem dele, até